Salve, rapaziada, tudo certo? Espero que sim. Bom, pessoal, o nosso tão almejado vídeo a respeito das três primeiras funções orgânicas. Nós vamos começar pelas funções álcool, fenol e enol, não necessariamente nessa ordem, né? Então tá, vamos a elas. Eu preparei uma apresentação de PowerPoint para vocês, para deixar essa aula um pouco mais redonda, com material mais nosso, assim. Mas vocês podem acompanhar essa sequência lá no material de vocês, tá bom? O material que a escola costuma utilizar. Então, beleza. Vamos só ver aqui, vamos compartilhar uma tela com vocês. E é isso. Galera, aqui nós temos a nossa apresentação, tá? Álcoois, enóis e fenóis. Bom, para ela. Aqui, pessoal, nós, em todos os nossos segmentos, nós vamos trabalhar da seguinte maneira. Ó, eu vou ficar sempre no cantinho aqui, assessorando vocês. Assim, vamos começar com álcoois. Tudo bem, nós vamos passar a definição, vamos passar a característica desse álcool lá quando a gente visualiza a molécula. Em seguida, a gente cai para a nomenclatura, finaliza a função. Tudo bem? Vocês vão perceber que boa parte da nomenclatura que nós já vimos com os hidrocarbonetos, né? Hidrocarbonetos de cadeia aberta, normal, de cadeia aberta, ramificadas, os hidrocarbonetos ramificados cíclicos, os hidrocarbonetos aromáticos, nós vimos todas as nomenclaturas possíveis para eles, né? E até aquelas situações, problemas que são um enrosco nos exercícios mais puxados assim, a gente resolveu em sala, né? Então, o que vai acontecer aqui, pessoal? Essa nomenclatura vai ser muito útil. Nós vamos repassar toda ela, sempre que possível, nos exemplos, tá bom? Não são exemplos tão complexos, não são muitos exemplos, são os cabíveis, os condizentes com uma aula mais dinâmica, para a gente poder passar por todas as funções tranquilamente, tá bom? Mas são exemplos bastante valorosos. Os demais, né, os mais puxados, eles costumam ver com os exercícios, naturalmente, tá bom? Vamos lá. Pessoal, álcoois, né, são compostos orgânicos que apresentam uma ou mais hidroxilas, também chamadas de oxidrilas. Tá? Eles trazem uma ligeira diferença nesses termos, né, mas arredondando, eles acabam chamando tudo de hidroxila ou oxidrila, a mesma coisa. Costuma aparecer mais hidroxila, tá, pessoal? E essa hidroxila, para caracterizar, porque a hidroxila aparece na função fenol, na função enol e na função álcool. Então não basta ser assim, ó, tem OH ligado no carbono, pronto, já é a função álcool. Não é por aí. Você tem que analisar o seguinte, esse OH ele tem que estar ligado num carbono saturado, ou seja, um carbono que só faz simples ligações com hidrogênios ou com outro carbono. Tudo bem? Então vamos lá, ó, vamos no nosso exemplo, né? Olha só aqui, ó. Eu vou colocar uma anotação. Tá? Aqui, pessoal, ó, o OH, então, tem que estar ligado no átomo de carbono saturado. Bom, como assim? Então, você tem o OH. Vou tentar desenhar aqui que eu estou com um mouse, tá, pessoal? Está bem improvisado aqui. Então, tá. Eu tenho o OH, ele está ligado no carbono. Só faz simples ligações, carbono saturado. Então, você tem essa estrutura como uma estrutura geral para os álcoois, tá certo? Olha só, como é que fica a nomenclatura? Nomenclatura, pessoal, eu vou dividir as funções em nomenclatura oficial, não só para álcool, tá? As demais. Ó, tem a oficial e a usual. Pessoal, a oficial, determinada pela IUPAC, é aquela que é assim, é o nome de registro. A usual é aquele apelidão que a molécula leva, entendeu? Aquele apelido, aquela coisa mais do que o cotidiano atribui. Então, você vai chegar, por exemplo, num posto de combustível, se você falar para o frentista, olha, eu quero R$50 de etanol, ele vai entender, porque é o único álcool que ele tem ali disponível, é o único álcool comercializado, presente em bebida alcoólica, tal, que esse cara tem contato. Mas etanol já é, por exemplo, o nome oficial desse álcool. Tá? Então, como é que funciona esse nome oficial? Eu tenho aqui o prefixo, né? Vamos pegar esse exemplo, etanol. Vamos dividir o nome. Et, quantos carbonos? 2.
A parte intermediária, ó, etanol. Eu tenho an, então esses carbonos só fazem simples ligações. Então é uma cadeia saturada, né? Tem simples ligações entre os carbonos. E a terminação etanol. O ol, pessoal, é o que caracteriza a terminação para álcoois. Tá? Os álcoois, na sua nomenclatura, eles terminam com ol, beleza? Então vamos para um exemplo. Ah, nomenclatura, desculpa, antes de ir para o exemplo, eu vou passar pela nomenclatura usual. Ah, lembrando, ainda na principal, desculpa, ó, a numeração da cadeia principal começa pela extremidade mais próxima da hidroxila. Gente, lá nos hidrocarbonetos, nós tínhamos como critério o IR, para numerar a cadeia principal. Lembra? Eu começava a numerar de onde a insaturação estivesse mais próxima. Se não tivesse insaturação, se não fosse um alceno, por exemplo, ou um alcínio, eu partiria para as ramificações. Aonde tiver a ramificação mais próxima, eu ia ter que começar a numerar. Lembrando que isso aqui é critério para numerar cadeia principal, logo para composto ramificado. Agora, pessoal, eu tenho uma coisa que é diferente de hidrocarboneto. Eu tenho um álcool. Então, esse OH aqui, ele é um cara diferenciado para mim, ele é uma referência. Então, onde ele estiver, ele vai passar por cima de todo mundo aqui, ó, de insaturação e de ramificação, tá bom? Então, onde tem a função diferenciada em relação ao hidrocarboneto, é ela que vai mandar na hora de começar a numerar a cadeia principal. Então, com isso, nós fechamos esse assunto aqui a respeito de numeração da cadeia principal, tá bom? Você vai começar a numerar seguindo FIR. Lembrando que essa hierarquia, ela é respeitada, né? Ela vem de cima para baixo, ó. Tá bom? Ela é respeitada assim. Função é maior que insaturação, que é maior que ramificação. Beleza? Tá bom. Voltamos para a nomenclatura. Então, eu começo a numerar a cadeia principal aqui, para dar o nome oficial, a partir da hidroxila, porque a hidroxila é o que caracteriza. Esse cara, esse OH aqui, ó, é a hidroxila. Ela que caracteriza a função. O nome usual, como é que fica? É o nome do radical mais a terminação ico, tá? Só que antes eu começo, na verdade esse nome usual é assim, álcool, eu começo, não é a função álcool que eu estou querendo nomear de uma forma usual, um apelidão, então ela fica assim, ó, álcool mais nome do radical mais ico, então fica álcool, por exemplo, no caso do etanol que eu citei, álcool, como é que é o nome do radical para esse composto aqui, ó. Se isso aqui, vamos lá. Nossa, o hidrogênio saiu pernudo aqui, rapaz. Ó, vou colocar H3 aqui, tá, pessoal? Tá mais fácil. E aqui eu tenho o OH. Vou dar uma simplificada aqui, tá? Essa... Opa. Pronto. Esse daqui seria o etanol. 2 carbonos, et. Simples ligações entre eles. Só faz simples ligações, an. Tem um OH ligado no carbono que só faz simples ligação, ol, que é um álcool. Etanol. Agora, se eu tampar isso daqui, se eu sumir com isso, como seria o nome desse radical? Se isso aqui tudo fosse chamado de um radical, não seria o radical etil? Sim, seria o radical etil. Et, radicais saturados eu não tenho parte intermediária, il é a terminação para radical. Você soma o nome do radical, etil, mais ico. Fica álcool etílico. Correto? Álcool etílico. Sem mais delongas, vamos praticar. Pessoal, nos exemplos aqui, ó, como é que ficaria o nome? Já até tem aqui, eu sei, mas vamos tentar acompanhar o raciocínio. O nome oficial. O oficial você vai usar prefixo, mais parte intermediária, mais terminação. Qual que é o prefixo? Quantos carbonos ele tem? Um só. Match. Esse carbono só faz simples ligações e não tem ligação com outro carbono. Então, necessariamente, an. Que é a intermediária. Diz o número de ligações que ele está fazendo, tipo de ligação. Como tem um OH ligado a ele, ol. Então, esse daqui é o metanol, um combustível muito usado como combustível de competição. Tá? Qual que é o nome usual dele, o apelidão? O oficial, agora vamos para o usual.
Álcool, usual sempre começa por álcool. Álcool o quê? Se eu tampar aqui, eu simplesmente esconder isso aqui, ó. Tampar. Nossa Senhora. Como é que ficaria o nome disso aqui se fosse um radical? É um metil, CH3? É um metil. Então eu tampo a função, vou lá e tampo a função e falo. O que sobrou? Ah, sobrou um grupo metil aqui. Então fica álcool, metil mais ico. Álcool metílico. Beleza? Álcool metílico. Bem isso. Então, tá bom, vamos dar um apagar aqui geral, senão vai aparecer lá no outro slide, tá? Ah, essas ferramentas, o que seria de nós sem elas? Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Ó, nós temos mais exemplos aqui. Um pouco gostoso. Então tá, mais exemplos. Olha só a nomenclatura desse cara. Galera, aqui a hidroxila não está mais na ponta, né, do composto. Ela se encontra no meio da cadeia, ela está ligada num carbono secundário. Mais para frente a gente vai ver a classificação dos álcools, onde esse álcool aqui é um álcool secundário, tá? Porque a hidroxila está ligada num carbono e tem dois vizinhos carbonos. Como é que fica o nome oficial? Tá, eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos na minha cadeia. E a hidroxila está ligada no segundo carbono, que é o ponto da esquerda para a direita. Porque da direita para a esquerda, aqui no nosso slide, vai estar mais longe da hidroxila, tá vendo? Está longe, então eu vou contar de onde a hidroxila está mais próxima, que é dessa ponta. Então, esse daqui é o 1, esse é o 2. Então, na posição 2, eu tenho o OL ligado. Como é que fica o nome disso? Ficaria 2, met, et, prop, but, prefixo but, só simples ligações entre eles. An, determinação para álcool, ol, 2-butanol. Qual seria uma nomenclatura mais moderna, pessoal? Seria fragmentar esse nome e jogar esse 2 aqui, ó. Jogar esse 2 aqui no meio. Então, seria o butan, tracinho 2, tracinho ol. É um outro nome oficial também que eu posso dar para esse álcool. Tudo bem? Então, tá joia. Qual seria o usual? Gente, é aquela máxima. Eu vou lá e escondo a hidroxila. Escondo ela lá. Então, isso aqui virou um radical, tá vendo? Olha o bracinho aqui, ó, do radical. Esse radical recebe o nome de met, et, prop, but, butil. Só que a valência está ligada no carbono secundário. Então, esse daqui é o sec-butil, não é? Então, você coloca sec-butil mais ico, sec-butílico. Juntando todas as nossas informações, o nome usual fica. Se é usual, começa com álcool. Álcool, sec-butil mais ico, sec-butílico. Tudo bem? Vamos para o próximo. Etanol. Álcool etílico. Porque se eu tampar aqui, sobra o etil. Etil mais ico, etílico. Tá? Não pode esquecer do primeiro nome, tá? Você não pode falar que a nomenclatura usual dele é só etílico. Tá errado. É álcool etílico. Nome completo. As questões são muito rigorosas quanto a isso. Pessoal, aqui é um pouco mais complicado. Eu disse que eu ia ter alguns exemplos mais ligeiros, outros exemplos nem tão ligeiros. Alguns iam apertar o sapato, outros nem tanto. Esse é um dos que aperta um pouquinho o sapato. Pessoal, olha só. Oficial. Oficial é o seguinte. Aqui ficou bem complicado. Ó. Se eu pensar, essa cadeia aqui ela tem uma região dela que é cíclica, tem uma região que é aberta, que é seria uma ramificação se eu tampasse isso aqui. E eu tenho que dar um jeito de chamar isso de alguma coisa, tá? Se eu separar essa cadeia, o que é a IUPAC? A IUPAC é o órgão mundial, né, pessoal, que estabelece aí essas normas de nomenclatura, as definições. Então, esse órgão, pessoal, internacional, ele diz o seguinte, eu posso separar isso daqui como se fosse uma cadeia principal e eu posso pensar que isso daqui é um radical, é o fenil. Entendeu? Se eu tampar isso daqui e visualizar só o anel benzeno com um bracinho, ele é o fenil. Então, o que eu posso dizer? Eu tenho um radical, fenil, ligado numa cadeia principal, metan, que tem um ol na ponta. Então, como é que fica a junção? Eu tenho que começar falando do radical. Isso aqui é o fenil. Isso tudo é o fenil. Então, é o fenil, metan mais ol, metanol. Então, a cadeia principal seria formada pelo carbono mais o seu grupo funcional, tá, pessoal? O grupo funcional é isso daqui, ó.
Belezinha, gente? Então, tá jóia. O grupo funcional, na verdade, é o OH ligado no carbono saturado, tá? Perdão por essa informação. Então, o grupo funcional álcool é esse daqui, ó. Vocês vão enxergar aí no cantinho, ó. É aquele que eu desenhei lá né? No nosso slide para vocês. Ó, isso aqui tudo é o grupo funcional, tá vendo? Tudo isso aqui, ó. Eu vim pedir para circular o grupo funcional álcool, tem que aparecer o carboninho saturado, que só o OH, como eu já disse, pode caracterizar um fenol, pode caracterizar um enol, pode caracterizar um ácido carboxílico despercebido, se dupla OH, OH aí de novo. Né? O OH é problemático, tem que tomar bastante cuidado com ele. Então, beleza, gente. Agora, eu dei a nomenclatura oficial desse composto. Como ficaria, então, a usual? Na usual, aqui você vai separar o seguinte, ó. Apareceu os participantes aqui. Eu quero só a anotação. Vamos separar. Eu posso pensar assim, ó, isso aqui tudo chama como? Como é que é o nome desse radical? Lembra, para dar nome baseado em radical, você tem que tampar a hidroxila. Eu vou tampar a hidroxila. Sobra o bracinho e o restante da cadeia carbônica. Como é que é o nome disso aqui tudo? Vamos lembrar? Eu tinha o fenil, que era só o bracinho direto no anel benzeno. Que era só isso daqui. Ó, daqui para cá, ó. Daqui para cá, fenil. Quando eu tenho um carbono ligado no anel e a valência também no anel, eu tenho o toluil, certo? Ele advém do tolueno, toluil. Aqui agora eu tenho um carbono ligado no anel, benzeno, anel aromático, e uma valência ligada nesse carbono. Então nós temos o quê? Valência no carbono no anel, benzil. Então, se esse daqui é o radical benzil, isso tudo que eu circulei aqui, tampando a hidroxila, ó, de vergonha, ó, isso aqui é o benzil. Como é que fica a situação? Álcool, benzil mais ico, benzílico, certo? Então ficaria álcool benzílico como nomenclatura usual. Esse daqui é um pouco mais chatinho, mas é sempre bom ter contato com essas coisas mais puxadinhas, assim, que você fica mais fluente. Né? É como aprender uma linguagem, um idioma novo. Vamos lá, pessoal, prosseguindo. Nós temos a classificação dos álcoois. Aqui eu vou fazer uma passagem bem rápida. Nós podemos classificar de acordo com dois critérios. A posição do radical, né? Na verdade, do grupo funcional seria aqui, tá? O nome mais correto seria radical, não, mas função. Então, onde que o OH, ele chamou o OH aqui, né, essa literatura onde eu consultei, ele chamou o OH de radical, mas na verdade o OH faz parte do grupo funcional, não é necessariamente um radical. Tá? Então a hidroxila, o OH, se ela estiver ligada num carbono primário, o álcool é primário. Se ela estiver ligada num carbono secundário, o álcool é secundário. Se estiver no terciário, o álcool é terciário. Tem como a hidroxila estar ligada no carbono quaternário, pessoal? Não. Porque no quaternário eu tenho 4 vizinhos de carbono em volta daquele carbono que eu estou estudando. Então, se ele se cercou de carbono, como é que vai chegar o OH? Só se ele fizesse a quinta ligação, que nós sabemos pelo postulado de Kekulé, um deles, né? Que ele é sempre tetravalente. Maravilha. Pessoal, segundo critério, então ele pode ser primário, secundário, terciário, de acordo com o primeiro critério, que seria a posição do grupo funcional, na verdade, da hidroxila na cadeia. Posição no carbono primário, primário, secundário, secundário, terciário, álcool terciário. De acordo com a quantidade de OH. Se tiver um OH só, é um monoálcool. 2 diálcool. 3 triálcool. Por aí vai. Lembrando, então, pessoal, o grupo funcional álcool é caracterizado por esse R ligado no OH. O que é esse R aqui, pessoal? É uma cadeia carbônica. Tá? Cadeia carbônica. É muito ruim escrever com esse mouse. Olha que letra.
Gente, carbônica, misericórdia. Tá lá, cadeia carbônica, esse R aqui, ó. Tá bom? Então, bora lá, vamos apagar essa loucura toda aqui. Tô passando rapidinho, vocês dão uma pausa, sabe? Retoma, repensa nas perguntas de vocês. Fenóis, vamos para outra função que tem o tal do OH. Gente, essa função aqui é muito tranquila. Ó, se eu tiver o OH ligado no anel benzeno, eu já tenho a função fenol. É muito simples. Para ser fenol, a hidroxila, o OH, tem que estar ligado no anel benzeno. Não tem conversa. Se o OH estiver ligado aqui, ó a pegadinha do malandro aqui, ó. Pensar assim, molecada. O cara vai lá, vai preparar a questão do vestibular e fala, vou passar rasteira no 6. Aí ele fala assim, vou colocar a hidroxila no ciclohexano, vou juntar os dois, vai formar o quê? A hidroxila, nesse anel aqui, esse anel é o benzeno? Faz assim, ó. Não tem as duplas alternadas, não tem a simbologia do anel central aqui, ó. Não é anel benzeno. OH ligado num carbono que só faz simples ligações, isso aqui é o quê? Opa, eu errei aqui, peraí. Ainda bem que essa borracha é inteligente, cara. Ela apaga só o traço ali, não precisa apagar em volta. Pessoal, isso aqui é um álcool, tá? Nossa Senhora. Tá bom? Isso daqui é um álcool, gente. Cuidado. Sossegadinho? Espero que sim. Então vamos lá, ó. Eu vou apagar tudo isso daqui. Vou apagar até meu rosto aqui, ó. Café, galera, é necessário nessa hora. Então vai. Gente, avançando. Vamos ver uns casos mais puxados. Ó, como é que fica a nomenclatura da IUPAC em relação ao oficial, né? Em relação à função fenol. Aquele fenol lá que a gente viu, esse daqui é o menor fenol de todos. É o mais simplesinho. É o OH ligado direto no benzeno. Ponto final. Então, sendo assim, qual que é o nome dessa molécula toda? Fenol. Tá? Fenol ou benzenol. Só que olha só. Peraí. Fenol e benzenol, ou benzenol, são usuais. Qual que é a oficial? A oficial é aquela que é mais desmembradinha. Ela tem que falar que tem um hidroxi ligado numa cadeia principal. Então, é o hidroxibenzeno. Vamos voltar na molécula. Aqui não é o grupo hidroxi? Se eu identifiquei, ó, eu tenho OH ligado no anel benzeno. Eu quero dar o nome oficial, eu já começo por hidroxi, porque tem OH. Então, esse daqui é o hidroxi. Qual que é a cadeia principal que sobrou aqui? Ah, a cadeia principal é uma molécula de benzeno. Então, você dá o nome dele. O nome oficial fica hidroxibenzeno. Tá bom? Tá lá, hidroxibenzeno. Beleza. Então, o que né, para passar a nomenclatura de uma maneira mais formal? Eu uso o prefixo hidroxi, prefixo vem antes. E a numeração da cadeia, se eu tiver alguma coisa por fora do benzeno ligada, como por exemplo nesse exemplo aqui, eu vou dar o nome, né? Numerar essa cadeia para dar o nome, para dizer aonde estão essas ramificações, eu vou numerar a partir de quem? Da hidroxila que caracteriza o grupo funcional. Entendeu? A hidroxila é o F lá do FIR, lembra? Se ela apareceu, dane-se que tem ramificação, dane-se que tem dupla. É ela que vai mandar, é ela que vai puxar o carretão aí, tá bom? Mas quando eu tenho, né, moléculas formadas por um grupo funcional apenas, tá bom? Vamos para esse exemplo aqui, ó, voltando. Oficial, começa por hidroxi, benzeno. Se tiver alguém ligado, eu dou o nome dos radicais, né, hidroxi, alguém, fulano, ciclano, beltrano, benzeno. Termina sempre com benzeno. Começa com hidroxi, fala onde estão os radicais, de acordo com a numeração, mais benzeno.
Olha só. Usual, fenol ou benzenol. Beleza. Gente, olha só. Como é que fica essa coisa aqui? Eu tenho essa molécula. Eu deixei o nome oficial aqui e eu vou pedir que vocês mentalmente me ajudem, aqui ó, telepatia, a colocar o nome usual desse trem. Ver como é que fica. Então, como é que ficou o oficial? Ah, o oficial eu tenho que falar que é um hidroxi, porque tem o OH, ligado no benzeno. Então, eu começo falando hidroxibenzeno? Não. Olha quem que apareceu aqui. Apareceram as orelhinhas, os radicais, ó. Lembra? Aonde tem um carbono terciário ou quaternário, ali terei radicais. Olha só, esse carbono aqui é terciário. 1, 2, 3 vizinhos de carbono. Quem está fora do ciclo vai configurar a ramificação. Mesma coisa para esse. Pois é. Agora, em que posição está o metil? Em que posição está o etil? Esse aqui é o metil. Vou colocar só a inicial, tá, pessoal? Para não precisar escrever tanto. E esse daqui é o etil. Pois bem, se eu contar, esse daqui é o nosso carbono 1 necessariamente, porque é ele que está ligado na hidroxila. É ele, é ponto, acabou. Ele é o carbono 1, quando eu começo a numerar a nossa cadeia, no caso do ciclo. Eu posso contar para cá ou para cá. Posso dar a volta no sentido contrário do relógio, anti-horário, ou horário, tá bom? Se eu começar pelo horário, vai ser assim, 1, esse é o carbono 2, esse é o 3, esse é o 4 e esse é o 5. Ah, esse aqui então finaliza com o 6. Se eu contar por fora, esse continua sendo 1. Então eu vou colocar a numeração externa, né, a numeração anti-horária do lado externo, né, do lado de fora. Ó. 2, olha o 2 como é que saiu. 3, esse continua sendo 4, é irrelevante. Ele é o lado oposto aqui da molécula. 4 continua sendo 4. Aqui vira o 5 e aqui vira o 6. Aqui nós temos um problema. Por quê? O 3 caiu na posição do etil. Se eu tenho um grupo funcional, pessoal, eu vou dar a volta. Se eu der a volta, eu caio na posição 3 para esse daqui, 5 para esse. São 3 mais 5, 8. Se eu der a volta pelo outro lado, continua sendo posição 3 aqui e 5 aqui. 3 mais 5, 8. Então, qual lado que eu vou dar a volta? Qual é o critério que eu uso? Esse não começa com a letra E? Esse não começa com a letra M? Você vai seguir a ordem alfabética. Tá? Quem está mandando na parada é o grupo funcional. Você tem que decidir por um lado ou por outro. Você decidiria pelo lado de menor soma. Só que aí que tá. Se tivesse, por exemplo, o etil aqui, você teria que começar necessariamente por esse lado, porque 3 mais 4 é um valor, 7. Aí aqui seriam os carbonos 4 e 5. 4 mais 5, 9. Tá vendo? Ó, na contagem interna. Então eu teria que decidir. Aqui, pessoal, tem que ser esse ladinho aqui, ó, no sentido horário, tá bom? Porque eu vou passar primeiro pelo grupo, pela radical, que tem a menor contagem na ordem alfabética, tá certo? Então, ficaria 3 etil, 5 metil, benzeno. Hidroxi, porque começa com hidroxi. 3 etil, 5 metil, benzeno, que a cadeia central aqui, principal, ela é um anel, tá bom? Isso aqui é tudo ramificação e aqui é o grupo funcional em si, tá vendo? O OH ligado nesse carbono aqui, tá bom? Como é que ficaria a nomenclatura usual? Pera aí, usual, se eu não tivesse nem esse cara e nem esse cara, como é que eu chamaria isso aqui de forma usual? Fenol. Hã? Então, é aí que tá. Eu tenho fenol. Vou dar um apagar aqui que está muito poluído, tá, pessoal? Eu vou usar, então, a numeração de dentro. Olha só. Dá um tempinho para mim. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou usar a numeração de dentro. Firmeza. Opa.
5 e 6. Ótimo. Eu vou colocar a numeração de dentro, então vai ficar na posição 3 e na posição 5. Beleza? A gente já decidiu por quê. Então, o que eu posso dizer? Que na posição 3, eu tenho 3 etil. Tracinho 5 metil. Fenol, não é? Se eu tampar isso e tampar isso, isso aqui não recebe o nome de fenol? Então eu tenho 3 etil, 5 metil e o que sobrou? Fenol. Pronto, fenol. Qual que seria o outro que é menos usual, mas não é tão famoso quanto o fenol? Benzenol. Então ficaria 3 etil, 5 metil, benzenol. Se eu trocar fenol por benzenol, você está dentro do usual também. Firmezinha? Vamos avançar, galera. Essa aula está ficando bem extensa já. Vamos partir aí. Partiu malada. Então vamos. Gente, olha só. Vamos para a nossa última função, então, dessa nossa aula de hoje. É nós, é nós. Ai, que horrível, né? Que horror. É inevitável. Bom, ainda mais nessas quarentenas. Enóis. Pessoal, enóis são compostos que são pouquíssimo tratados, né? Geralmente o pessoal reserva aqueles 2 dedinhos da apostila ou do livro didático para você fazer pesquisa. E geralmente eles não tratam da nomenclatura. Eu vou tratar porque vai que um dia vocês são questionados sobre isso. Não quero carregar isso na minha consciência, né? Olha só. Então, eles são compostos orgânicos onde o OH, a hidroxila, está ligada num carbono insaturado por dupla ligação. Então, você tem aí uma função enol, tem álcool, tem fenol e agora tem enol. As três apresentam OH. Muito cuidado. Qual que é o grupo funcional? É tudo isso daqui, ó. É o OH ligado num carbono que faz dupla com outro carbono. Ele está ligado diretamente. Se o OH tivesse num carbono aqui que só faz simples ligações e aqui tem uma insaturação, não seria enol, tá bom? Não é enol não, senhor. Tem que estar ligado direto no carbono que faz essa dupla aí com outro carbono. Beleza? Bom, estando clara essa situação, hidroxila ligada no carbono insaturado. Ótimo. Como é que fica a brincadeira agora? Esses compostos aqui, pessoal, essa informação eu vou deixar claro, tá? Essa informação aqui, ela é bastante pertinente quando nós formos trabalhar o conceito de isomeria, tá? Essa daqui é a isomeria dinâmica, onde essa função aqui, ó, ela é uma função muito instável, então ela fica sofrendo, né, alterações na sua estrutura e sendo convertida, né, num equilíbrio químico, vai aparecer como um símbolo assim para vocês, é descompensadinho mesmo, né? Não é que eu errei na seta não, tá? É um equilíbrio deslocado muito na direção da outra função que é mais estável. Se essa hidroxila estiver na ponta da cadeia, ou seja, no carbono lá primário, eu vou ter a função aldeído sendo formada. Se eu tiver hidroxila no meio da cadeia, eu tenho a função cetona sendo formada. Então, pessoal, olha só. Aqui nós vamos tratar dessa característica de instabilidade, né? De rearranjo desse fluxo de elétrons, essa dupla ligação, né? Ela vai alternar do seu lugar, esse hidrogênio vai saltar para cá, vai ficar uma loucura. Isso lá na isomeria plana, tá? Isomeria plana, nós vamos estrutural, nós vamos trabalhar esse conceito de isomeria dinâmica. Mas olha só, essas funções aldeído e cetona, quanto que nós veremos? Mais para frente. Vamos agora avançar para o próximo slide, que é onde eu vou trabalhar a noção de nomenclatura dos enóis. Tá? Lembrando, enóis são, quando eu trato de características, eles são instáveis. Se eu tiver um tambor lotado de cetona, de acetona, por exemplo, eu vou ter uma pequena, uma minúscula parcela que permanece na forma de enol. O enol, por ser instável, ele não gosta de permanecer na forma enol. Ele vai se transformar, se desdobrar em outro grupo mais estável, outra função orgânica mais estável, ou aldeído ou cetona. Tudo bem? Então vai. Deixa aqui.
Galera, esses são os exemplos, né? Olha só. A nomenclatura dos enóis segue a nomenclatura dos álcoois. Sim, é exatamente a mesma história. Olha lá como é que funciona. Prefixo, parte intermediária, terminação. A diferença é que o álcool, a parte intermediária aqui, onde está ligado o ol, onde ele está ligado, é an, né? Tem um an aí no meio. Ou como é que eu vou deixar isso mais claro, né? Esse ol aqui não pode estar ligado num carbono que faz dupla ligação para ser qualificado como álcool. O ol tem que estar ligado num carbono que só faz síntese. Aqui não. Nos enóis, onde nós estamos nesse momento, o ol tem necessariamente que estar ligado no carbono que faz a dupla ligação. Então, propenol, com certeza, isso daqui não é um álcool de cadeia insaturada, ele é um enol, tá bom? Porque esse 1 está dizendo aonde que o carbono de numeração mais baixa da dupla está localizado juntamente com o ol. Entendeu? Vamos tentar colocar aqui, ó, nesse exemplo, ó, cada esquininha tem um carbono, beleza? Ó, aqui eu tenho um carbono, não vou nem completar com hidrogênio, tá, pessoal? Olha só. Então, esse OH está ligado no carbono que faz dupla, enol, ponto final. Esse carbono está ligado no... Desculpa, essa hidroxila está ligada no carbono número 1 da cadeia. Olha, como é que eu sei que é o número 1? Lembra do FIR? O grupo funcional não está marcado por esse carbono ligado à hidroxila, fazendo dupla? Esse é o carbono de número 1. Então, eu vou contar daqui para lá. Esse é o 2, esse é o 3. Sendo assim, o ol está na posição 1 dentre os carbonos que se encontram envolvidos na dupla. Então, seria o ol na posição 1 e ele tem 3 carbonos. Olha lá, prop mais o en da dupla ligação, tracinho 1, porque é a posição onde o ol está ligado. Ó, tá? Beleza? Vamos para o exemplo de baixo, agora com uma fluidez um pouco maior. Pessoal, eu tenho aqui cada esquina um carbono, cada pontinha também, ó. Bom, o ol, a hidroxila, está ligada nesse carbono. Essa hidroxila está mais próxima dessa extremidade da cadeia ou dessa extremidade da cadeia? Dessa, com certeza. E tem mais, né? Na hora de contar, a hidroxila tem que ficar sempre no carbono de menor numeração. Então, olha só, vou começar a contar daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gente, olha só. O ol, o nosso carbono que está ligado ao OH, ele é o número 3. Olha como está batendo a situação, ó. Na verdade, é esse 3 aqui que eu estou falando, tá? Vou voltar aqui com a canetinha. É esse 3 aqui que eu estou falando, ó. Beleza? Agora, entre os carbonos envolvidos na dupla, eu tenho o carbono de número 3 e o número 4. Qual que eu vou escolher sempre? De menor numeração. Olha o 3 de novo. Tá lá. Então, gente, como é que fica o nome desse composto? Você pegou só essa cadeia para dar nome para ela. Então, vamos lá. A cadeia tem um grupo ol, eu identifiquei que é um enol, então eu tenho que dizer aonde está a hidroxila e aonde está a dupla. Então a hidroxila está na posição 3. Ele tem essa cadeia principal, né, tem 6 carbonos, que ela tem que passar necessariamente pelo carbono do grupo funcional mais o carbono envolvido na dupla. Tem que passar pela função e, em segundo critério, pela insaturação. Aqui eu tenho os dois, só tem que passar pelos dois. Pois bem, não tem ramificação. Então você começa dando nome direto. Quantos carbonos tem na cadeia principal? A única cadeia, X. Não tem cadeia, né? Cadeia principal porque não é ramificado. X. Na posição 3, eu tenho em. Ah, mas entre 3 e 4, olha, é o menor. 3. 3 em.
Na posição 3 também eu tenho o nosso all. Então, antes do evento, você sempre coloca o número que vai apontar esse evento. 3, all. Perfeito? Pessoal, com isso nós... Deixa eu ver se está certinho aqui. Nós concluímos a nossa aula de hoje. Ah, deixa eu só fechar aqui o nosso stop share. Nós concluímos essa nossa aula para vocês conduzirem aí os seus estudos. Precisou de alguma ajuda, por favor, entre em contato com as redes sociais, né? Deixa comentário aí onde vocês conseguirem upar esse vídeo, baixar, desculpa, upar não, né? Mas baixar esse vídeo ou acessar pelo link, vocês têm acesso a um bate-papo lá. De alguma forma, me deixa algum recado, tá? Saudade de vocês. Vamos que vamos estudando. Abraço.